Olá, seja bem-vindo à TV OAB Jabaquara. Nós estamos aqui com Daniela Costa e Silva. A doutora Daniela Costa e Silva é a presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Jabaquara. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor. Ao nosso programa. Vamos falar um pouco desse tema tão atual e tão importante, tão amplo, tão interdisciplinar, multidisciplinar, Verdade. Que é o direito ambiental. Qual a importância dele e o que ele representa dentro da OAB Jabaquara? Então vamos lá, começando com a importância do direito ambiental. Sem ele a gente não vive. Olha o que a gente está vendo hoje em termos de mares. O pessoal olha direito ambiental e pensa na questão da Mata Atlântica, né? Preservação de espécies, mas a gente tem que olhar para as questões atmosféricas, temos que olhar para os oceanos. Então é muito amplo no que a gente pode estudar, mas ele tem uma outra importância que sem esse meio ambiente equilibrado e saudável, como prevê a nossa Constituição, não tem vida para a gente também. Então é isso que a gente precisa tornar as pessoas mais conscientes. E aí eu acho que trabalhos paralelos, anexos, são muito importantes, como questões de reciclagem, de utilização adequada de materiais extraídos da natureza ou produzidos como plástico. Então, tem uma gama muito grande de assuntos para a gente olhar. E aqui na comissão da subseccional Jabaquara, a nossa ideia é fomentar a pesquisa, pegar outros pesquisadores, tentar fazer uma coisa interdisciplinar com outras áreas, com várias universidades, fazer publicações em conjunto, e porque eu acho que a gente, dentro do direito, precisa começar a criar essa cultura de prevenção. Eu acho que o direito ambiental hoje, ele se resume à palavra prevenção. Hoje é muito mais importante prevenir do que indenizar depois que a coisa acontece. Doutora Daniela, você dá aula, tem os seus acadêmicos. Existe o despertar desse interesse pelo direito ambiental? Olha, como com as minhas turmas eu acabo falando da minha experiência, das pós-graduações, então eu puxo um pouquinho o interesse deles. Mas o que eu percebo, primeiro, a maioria das universidades não tem uma cadeira de direito ambiental. A gente vai falar dele aí numa matéria EAD que eles não dão importância, ou muitas vezes dentro do direito constitucional. Então eu acho que falta criar essa sementinha e colocar para o acadêmico que ele tem sim uma área de atuação enquanto advogado. E uma área escassa, né? O pessoal acaba indo para as tradicionais e é uma área que não é nova, que tem muita coisa e que é um bom campo de trabalho. Então eu tento plantar a sementinha, mas sem uma cadeira, um semestre falando disso fica complicado. Pelo que você coloca, doutora Daniela, assim, o direito ambiental também é uma questão de consciência, começa em casa. Exatamente. Com a família. Por isso é que nós falamos ele ser interdisciplinar, multidisciplinar. Porque quando eu, que não sou da área, mas tenho muito interesse, quando a gente fala de direito ambiental, a gente já pensa em ecologia. E é muito mais do que isso. Então, nos bastidores estávamos conversando, e o tempo nosso é escasso, mas falar do direito ambiental por exemplo, também derivar para o agronegócio. Sim. No meu entendimento, me corrija se eu estiver errado, é falar também de outras coisas que surgem a partir da ideia do ambiental, mas que não é o ambiental, que por exemplo, nós estávamos conversando sobre os desastres que vêm da natureza. Isso a senhora colocou aqui com muita propriedade, os oceanos, o tratamento do solo, os resíduos. Como despertar isso, não só nos acadêmicos, nos advogados que vão fazer uma transição de carreira, porque são áreas mais recentes, mas na sociedade em geral? Olha, eu acho que é através da educação. Não tem outra forma. A gente tem algumas coisas na televisão, né, que começam a despertar, mas eu acho que começa realmente com a educação na escola.
já criancinha. Depois, para o profissional, ele perceber a dimensão, a gama do que se tem para trabalhar. Vou te dar um exemplo. O rompimento das barragens que nós tivemos de Mariana e Brumadinho. Ninguém ouvia falar disso. Precisou acontecer um desastre, precisou perder vidas, causar dano ao meio ambiente, e aí vem todo mundo pensando na questão da indenização. E foi isso que eu falei, a palavra-chave é prevenção. Então eu acho que sem uma educação de base, um fomento de conhecimento em vários segmentos, porque o ambiental ele é totalmente interdisciplinar e com todos os seus sub-ramos, né, que seria o agro, a tecnologia, hoje a biotecnologia, as questões de transição genética, não é transição, mutação genética de sementes, isso tudo de alguma forma vai impactar o meio ambiente. Então eu acho que precisa-se sim montar grupos de estudo interdisciplinares. Nós no direito não trabalhamos sozinhos, a gente vai aí pega um direito médico, você precisa de um técnico. No direito ambiental não é diferente, a gente precisa de um geólogo, de um engenheiro, de alguém que trabalhe com clima. Olha agora essa ventania toda que a gente teve ali no nosso litoral, todo o prejuízo que causou, não deixa de ser impacto de anos de abuso do meio ambiente sem esse olhar de proteção. É correto falar, por exemplo, que a prevenção e o planejamento ele é saudável para a sociedade e economicamente viável para o profissional do direito. Vamos dar um exemplo aqui, minerais raros. É aconselhável se falar que, além de saudável o planejamento e o planejamento responsável do desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente e que pode gerar mercado para o operador do direito, é uma realidade? É uma realidade. É isso que precisa ser trazido para o pessoal abrir os olhos. Você falou da extração de metais, de minérios. Quando você extrai esses minérios, você está tendo um impacto, um desmatamento. O impacto meio ambiente não é só você trabalhar a árvorezinha, aquela clareira que você vai criar ali na selva. Mas se você pensar que para você construir uma usina, um barramento ali, uma extração, uma operação de uma vale do Rio Doce, por um exemplo, eu vou deslocar seres humanos para virem aqui trabalhar. Eu vou tirar a população nativa, porque estão chegando os trabalhadores. Um outro ecossistema vai se montar em termos de trabalho. E aí, o que eu tenho de impacto disso? Doenças que antes não tinham naquela região, que com esses novos trabalhadores vão chegar. São questões sanitárias, né? Já que entram. Exatamente. Aí, se você pegar um biólogo, vamos pensar aí na construção de uma barragem de água para abastecer uma cidade, que nós temos muitas no Brasil. Aí você constrói aquilo, aquele represamento, você mudou toda a questão dos peixes, das algas naturais, dos fungos, e aí você começa a ter mortalidade de algumas espécies. Então você vê, você vai precisar de uma engenharia de pesca com biólogo, junto com um advogado que vai conhecer a legislação para colocar limites e prevenção na atuação. Não que o mundo não tenha que desenvolver. A gente não pode ter essa visão estreitada. Tem sim que ter desenvolvimento, exploração, mas com uma forma pensada. É isso o direito ambiental. Quando a gente fala de ambiente, é muito amplo, é muito vasto. E o nosso tempo é curto. Mas vamos deixar ali os canais para interagir, tanto com você, doutora Daniela, como com membros, e conhecer um pouco mais do que é realmente o conceito do direito ambiental, o que faz a comissão e a importância para o direito e para a sociedade. Bom, Comissão de Direito Ambiental, a primeira coisa que eu queria falar é que ela está de portas abertas para os advogados, para os acadêmicos e para qualquer outra pessoa da sociedade que se interesse pelo assunto, que queira participar, que queira enriquecer os nossos estudos. O que a gente está tentando desenvolver aqui na OAB Jabaquara
é exatamente essa integração entre vários ramos da ciência, não só do direito, para a gente conseguir pensar o meio ambiente como um todo e, com isso, proliferar conhecimento. Então, o pessoal que tiver interesse em escrever um artigo, uma reportagem, e a gente fazer um compilado disso, fazemos congressos, simpósios, levar isso para as universidades, seja aí de uma faculdade de biologia, de medicina, do direito. Eu acho que a gente precisa expandir e mostrar essa integração com as várias áreas do conhecimento. Contato para a comissão ambiental.oabjabaquara, é o @, né? Está no Instagram, e ali já vai ter o e-mail, já vai ter todo o descritivo e vai ser um prazer atender você. Participe, que o assunto é muito bom para os acadêmicos, para os operadores do direito, sejam advogados ou outros, e para a sociedade em geral. Doutora Daniela Costa e Silva, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, sucesso hoje e sempre. Obrigada.